Around the infinities in QED, Feynman came up with a truly revolutionary idea. It was such a strange solution, not even his sister, by then a physicist herself, recognised it as serious work. Richard said to me, "Would you go in the room and get my papers? I want to start working and my papers are in there." So I went in the room and I looked, it was no mathematics, it was these silly little diagrams. And I came out and said, "Richard, I can't find your papers. It's just these kind of silly diagrams." He says, "That is my work." Sejam bem-vindos! Eu sou Juliano Cog de Oliveira Teruya, graduando no Bacharelado em Ciência e Tecnologia e no Bacharelado em Física na Universidade Federal do ABC, e hoje, como vocês viram, vamos apresentar e explicar os conceitos que envolvem os conhecidos diagramas de Feynman. Em meados do século XX, quando já era conhecida a existência de diversas partículas subatômicas, os físicos tentavam explicar as interações quânticas entre partículas que estivessem de acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein. Entretanto, o estudo dessas interações eram feitos diretamente por equações um tanto complicadas. Com um modo de tornar esse processo intuitivo para o estudo, foi desenvolvido por Richard Feynman os hoje conhecidos diagramas de Feynman. Eles representam a interação entre duas partículas fundamentais, por exemplo, o espalhamento de dois elétrons pela troca de um fóton. Para entendermos melhor o que esse diagrama nos diz, devemos entender o que cada desenho do diagrama representa. Como sabes, atualmente a física é constituída por 4 forças fundamentais: força gravitacional, força eletromagnética, força fraca e força forte. Atualmente sabemos descrever 3 das 4 forças através da mecânica quântica, ou seja, somente a força gravitacional que não. Cada uma dessas forças tem uma respectiva partícula responsável pela sua interação, sendo elas chamadas de bósons. O bóson responsável pela força eletromagnética é o fóton, a responsável pela força forte é o gluon, e a responsável pela força fraca é o bóson W e o bóson Z. Cada um desses bósons tem uma respectiva representação visual diferente no diagrama de Feynman, junto com uma respectiva letra associada com o nome de cada partícula. Essas interações no modelo padrão são chamadas de vértices. As setinhas representam o sentido do tempo no qual a partícula se move, sendo a setinha da esquerda para a direita uma partícula e da direita para a esquerda uma antipartícula. E também representa qual é a partícula associada à interação em questão. Para a construção de um determinado vértice, precisa que as partículas do diagrama estejam de acordo com o modelo padrão. Isso é, a força eletromagnética não pode permitir que haja uma mudança de sabor da partícula, e nela devem estar presentes somente partículas carregadas, como por exemplo, o espalhamento de 2 elétrons. Como contra-exemplo, podemos mostrar o seguinte diagrama, que é inválido, pois a interação eletromagnética não permite a mudança de uma partícula para sua antipartícula. Para a força forte, ela está associada somente com a interação entre quarks, e não há mudança de sabor. Por exemplo, o vértice com um quark down e um quark strange, que é inválida, já que não são os mesmos sabores. Seria necessário que fossem 2 quarks downs para que esse vértice fosse válido. Para a força fraca, temos 2 interações, uma pelo bóson W e outra pelo bóson Z. Para o bóson W, é permitido no vértice todos os férmions, sempre tendo a mudança de sabor, como por exemplo o vértice que contém a primeira família dos leptons, o elétron e seu respectivo neutrino. Para a força fraca mediada pelo bóson Z, temos novamente a interação de todos os férmions, mas sem a mudança de sabor, como por exemplo o vértice abaixo do neutrino do elétron. Compreendidas as regras regidas pelo modelo padrão para a construção de um determinado vértice,
Vamos observar agora como podemos aplicar esses conceitos para descrever um determinado fenômeno físico. Em geral, um determinado processo pode ter infinitos diagramas de Feynman. Peguemos como exemplo o espalhamento entre dois elétrons, um com a emissão de um fóton e outro com a emissão de 2 fótons. Veja que ambos representam exatamente o mesmo processo. Peguemos outro exemplo, como o decaimento de um muon em um elétron, um antineutrino do elétron e um neutrino do muon. Veja que sua representação é nada para a esquerda para a direita, descrevendo o lado esquerdo, o estado inicial do processo, e o lado direito, o estado final do processo, através de uma interação fraca mediada pelo bóson W, que, como tínhamos visto, permite a modificação nos sabores. Com a ideia principal na representação física de um diagrama de Feynman, devemos agora comentar rapidamente que cada diagrama de Feynman é nada mais e nada menos do que uma representação de uma equação matemática. Cada um dos diagramas de Feynman representa um elemento de matriz que chamamos de amplitude de espalhamento invariante de Lorentz, dado pela matriz M, que conecta um estado inicial ket psi inicial e um estado final ket psi final. Esse processo de tradução nos diagramas de Feynman para equações matemáticas foi feito por Freeman Dyson, e nela conseguimos construir as equações para a determinação dos elementos de matrizes, onde cada pedaço do diagrama representa uma equação. Como visto nessa imagem, cada um dos pedaços do diagrama tem uma representação matemática, como por exemplo o vértice de interação, que é o ponto que conecta as 3 linhas do vértice, que então pode ser usada para representar o diagrama como nos exemplos abaixo. Para finalizar, vamos preencher uma das pontas soltas que deixei no início do vídeo. Tínhamos falado que um processo físico tem infinitas representações em forma de diagrama, como no exemplo do espalhamento do elétron. Entretanto, surge a pergunta: qual deles usar? Ou qual deles é o certo? Bem, na verdade, todos os diagramas apresentam uma contribuição para o cálculo do espalhamento, mas em ordem de perturbação diferente. Mas a maior contribuição vem na ordem mais baixa, e além disso, quanto menor o número de vértices, menor é a ordem. Ou seja, o diagrama mais simples é aquele que tem a maior contribuição, sendo então os outros correções quânticas ou radiativas no processo físico representado. Dessa forma, pudemos ter uma visão geral do quão importante e inovador foi o diagrama de Feynman para o estudo das interações de partículas, entendendo não só como construí-lo, mas também como traduzir o diagrama numa linguagem matemática, contribuindo dessa forma imensamente no conhecimento da física moderna. Isso é tudo bem, pessoal.